Bom dia mais uma vez. Aqui eu não consegui dar bom dia. Eu me chamo Martin. É um privilégio poder estar aqui. Sinta-se em casa, você que é nosso visitante. Você que é da casa, ajude os visitantes a se sentirem em casa. Eu vou pedir... Filipão, você que traz um copo d'água, por favor? Bom, meus irmãos, vamos lá então. Vamos lá. Nós estamos no meio de uma série chamada Série Igreja. Temos visto todo domingo o que nós cremos que a Bíblia ensina sobre o que é a igreja. Não só a igreja de Jesus, e esse é o primeiro ponto, a gente entender o que a Bíblia ensina. Muito obrigado, Felipe. O primeiro ponto é a gente entender, o primeiro objetivo é a gente entender o que a Bíblia ensina sobre igreja. O que é a igreja de Jesus, o que é essa palavra igreja, o que significa isso? A gente já está na 10ª semana, só temos mais 2. Mas também tem um olhar especial para a gente entender como nós, como igreja, vivemos e cremos que devamos viver. Existe uma expectativa, inclusive, que você, que é membro nosso aqui, que é participante nosso da igreja, vá construindo aí na sua própria cabeça, no seu coração, essa identidade. A gente está numa plantação de igreja, a gente tem falado sobre isso. Nós estamos começando essa comunidade aqui, essa igreja, estamos plantando isso. E é importante que a igreja de Jesus, que são os discípulos, a gente tem falado muito sobre isso, nós, possamos ir construindo essa identidade, o que cremos, quem nós somos, para que daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente possa se olhar, sentar junto e falar, e aí, é isso? Estamos juntos? Essa é a igreja de Jesus? Faz sentido para vocês? Então eu volto a dar a ênfase que você preste atenção. Se você perdeu algum dos domingos, volte atrás, pegue, a gente tem todas as mensagens no YouTube, tem os roteiros de célula, do pequeno grupo, entra nisso, assim, para que possa fazer sentido na tua cabeça. Nossa expectativa é essa, que como igreja nós possamos formar essa identidade e termos o compromisso, daqui a algum tempo falar assim, não, essa é a minha igreja, é isso que eu creio, essa é a forma que Jesus nos direciona aqui para viver como igreja. Amém? Bom, queridos, nós já falamos alguns temas aqui, eu não vou passar por todos eles, esse é o 10º assunto que a gente quer falar. Hoje a gente vai falar sobre ceia e batismo, obviamente. Bom, eu sei que a nossa igreja aqui, o nosso grupo, é um grupo muito fã de carro. A gente tem aqui alguns homens e mulheres que gostam do motorzinho, do barulhinho, gostam de um carro, gostam de pensar isso. E alguns anos, eu diria até atrás, meus pais e meu irmão, tem um irmão mais novo, e eu já falei algumas vezes aqui, eu fui criado no Pará. Lá era uma velocidade diferente as coisas, um sistema diferente. Muitos anos eu passei lá, minha escola, minha infância inteira. E lá, enfim, a gente viveu a vida, O pai é agricultor, inclusive meus pais estão aqui, Obrigado por estarem aqui, papai e mamãe. E meu pai é agricultor, então aquela vida simples e tal, mas estava lá no Pará vivendo. Meu irmão, que já é 11, 12 anos mais novo que eu, ele já cresceu em Porto Alegre, ele já é de Porto Alegre, ele já é mais moderno, tudo, já tinha todo um outro movimento, assim, de vida, tudo. Vocês sabem o que eu estou falando, essa evolução que vai acontecendo, E aí agora os meus pais estão, de novo, já uns 10 anos, sei lá, morando na fazenda, numa fazendinha lá, em Morreuter, quando eu falo para a igreja, que eu vou lá visitá-los e tudo mais. E aí meu irmão estava ainda morando com eles, ou, enfim, eu acho que era isso. Vai me corrigindo aí, pai, se eu errar, E aí o pai pegou um carro, por algum movimento lá, acho que era um Logan, um carrinho assim, bem peladinho. E assim, daqueles antigos, carrinho antigo e pelado. Totalmente, assim, até, vamos falar bem a verdade, até meio destruído, assim, sabe? Aquele carrinho assim que, difícil, tudo durão ali. E aí meu pai foi levar meu irmão na escola, fazer alguma coisa assim, e aí estava com a mãe, eu acho, ou ele estava no carro, no passageiro, e a mãe foi entrar. E aí quem que ia entrar, pai? Ele ia entrar ou a mãe ia entrar? Ele ia entrar? Ele ia entrar no carro, a mãe estava do lado assim, aí ele ia entrar, e aí ele olhou a porta, assim, 2 portas, Ele olhou e, tá, pai, e aí?
Que carro é esse? Não dá nem para entrar nisso aqui, onde é que abre e tal, né? E, não, puxa, filho, como é que tu não sabe, né? Carro simples, né? Tem que abrir. Tá, e a mãe? Não, a mãe não vai sair, vem aqui, né? E o pai foi lá, saiu, né? Aí ele entrou lá atrás, né? Apertado, tudo. Tá, e o vidro? Como é que faz o vidro aqui? Como é que funciona esse carro? Não estava acostumado com um carro, 2 portas, sem vidro elétrico, nada dessas coisas, né? Não tinha nem sei se abria o vidro atrás, talvez só aquele. E aí ele achou estranho tudo isso. Às vezes, você possa ver a nossa igreja, possa ver como a gente caminha, e achar estranho a falta de algumas coisas. Como meu irmão achou estranho, esse carro é meio simples demais. E deixa eu falar, a nossa igreja ela é bem simples. Eu não digo a nossa igreja, a igreja de Jesus, o povo, os discípulos de Jesus, é um povo muito simples. A gente, diferente de outras religiões ou de outras formas de espiritualidade, a gente não tem muitos ritos sagrados e símbolos e lugares que a gente peregrina e vai, ou gurus, um homem, um sacerdote, um cara que a gente vai lá e pede uma bênção. A gente não tem muito dessas coisas. A gente é quase como aquele carro lá, pelado, assim. A nossa forma de seguir a Jesus é muito simples, no fim das contas. Nós não temos todas essas coisas que alguns têm, mas nós temos 2 sinais importantes, como nós chamamos, 2 ordenanças, 2 práticas que foram estabelecidas pelo próprio Jesus como ordenanças, e elas se perpetuam ao longo da história da igreja até hoje. A ceia e o batismo. Elas são conhecidas como ordenanças, são ordens que Jesus deu, são símbolos, são sinais que representam algo, a gente vai falar sobre isso, e são as 2 únicas ordenanças que nós temos como igreja. Ambas celebram a obra de Jesus na cruz, celebram o que Jesus fez na cruz, fortalecem a comunhão entre os irmãos e testemunham para o reino sobre Jesus. Testemunham para o mundo, lá fora, sobre Jesus. Não está meio... É o melhor jeito de resolver, né? Eu brinquei com o Felipe, cara, não está meio alto? Ele falou, fala mais longe. Obrigado, Felipe, obrigado, ótimo. Viu? É uma igreja simples, é isso, não tem coisa automática para mexer ali. Queridos, mas essas ordenanças, elas marcam a nossa identidade como igreja. Elas marcam a nossa identidade como igreja. A igreja de Jesus ela é marcada por esses 2 símbolos, por essas 2 ordenanças. E o meu objetivo nessa manhã é que nós possamos manter essas ordenanças, a ordenança da ceia e do batismo, como memoriais poderosos na nossa identidade como igreja. Bom, a comida. Primeiro falar sobre a ceia. A comida é algo que desde o início do mundo existe comida. E ela tem uma beleza, um valor especial ao longo da Bíblia inteira. Nós vemos que Deus ele trata com um carinho diferente a comida. Nós também, é bem verdade, talvez imitando até o nosso Criador, nós temos um apreço, um olhar diferente para comer, sentar e comer junto, para olhar para a comida. E, de fato, a história inteira, Deus sempre olhou para o alimento, para a comida, com algo especial, com um valor diferente. Veja, qual que foi o primeiro pecado do mundo? A proibição era não comam dessa árvore. O pecado de Adão e Eva foi justamente comer algo, tinha a ver com comida. A primeira ordem que Deus deu já foi de sacralidade sobre um alimento. Esse alimento aqui vocês não podem comer. Essa fruta. E o erro já foi esse. Lembra Caim e Abel, os filhos logo de Adão e Eva? O problema foi que eles ofereceram alimentos diferentes, com um coração e uma intenção diferente, fazendo com que Caim fosse rejeitado por Deus. O seu alimento não foi bem visto aos olhos de Deus por causa do coração de Caim. Já Abel trouxe um alimento porque o coração dele estava amando Deus, que agradou a Deus. A comida, logo no início, fez com que Adão e Eva pecassem, fez com que Caim matasse Abel e errasse por isso. A gente vê, quando Deus chama Abraão e ele faz um pacto com Abraão, ele faz uma refeição com Abraão. Ele chama Abraão, manda Abraão matar umas vacas lá, fazer uns assados,
e eles celebram junto aquilo. O pacto é feito com a comida. Quando a gente tem a instituição dos sacerdotes na Bíblia, lá logo que saem do Egito, os sacerdotes eles celebram uma refeição, é pão e vinho, juntos, lá subindo o monte, recebendo as leis de Deus, recebendo a unção de serem o povo o grupo que ia liderar o povo. A saída do povo do Egito é com a Páscoa. E a Páscoa para um israelita é comer, é matar uma ovelha, é preparar um pão de um jeito, preparar uma saladinha, né, umas ervas de outro jeito ali, mas é comida. Lembra que Deus falou assim, mata um boi, põe o sangue na porta e come esse boi, o que não sobrar tu queima. O que sobrar tu queima. Era sobre comida, desde sempre. A comida ela vai ganhando esse aspecto assim sagrado e belo, um sinal que Deus se importa muito em usar. Veja, quando Jesus veio para a terra, o primeiro milagre dele foi transformar a água em vinho. Acabou a comida, a bebida no caso lá, né, de um casamento. Jesus falou, opa, comida, bebida é uma coisa que eu gosto de mexer com isso. Deixa eu começar os meus sinais aqui e começar o meu ministério público falando sobre vinho, falando sobre bebida, falando sobre essa comunhão em volta da mesa. A multiplicação dos pães e peixes talvez seja um dos milagres mais famosos de Jesus. Alguns dias já caminhando no meio de um lugar meio ermo, 15, 20 mil pessoas lá, com fome, já até ao olhar dos discípulos de Jesus, meio querendo desmaiar. Se eles fossem voltar para casa, não ia ter como. E Jesus fala, comida é muito importante, gente. Que comida a gente tem aí? Quem tem comida aí? Vamos pegar essa comida, eu vou resolver isso aqui. Tragam a comida aqui, porque quando a comida passa pelas minhas mãos, ela é bênção, e ela vai alimentar esse povo todo. Traz a comida aqui, deixa eu abençoar essa comida, e envia essa comida. E a comida vai alimentando. 5.000 homens, uma vez foram alimentados. Quantas pessoas tinham? Né? Na outra, mais 3.000 homens são alimentados. Quando Jesus queria ensinar o olhar que ele tinha de igualdade para as pessoas, e o que o Felipe falou no domingo passado, a transparência e a necessidade de que as pessoas percebessem que elas é que dependem de Jesus, que todos nós é que somos doentes, e aquele que não se entende como doente, Jesus não tem o que fazer, porque se ele é o médico e eu não estou doente, por que eu preciso do médico? Quando Jesus quer ensinar essa lição e quer mostrar como todos nós estamos dependentes, carentes, doentes, e precisamos de Jesus, o que ele faz? Ele vai comer com os pecadores. Tem uma festa aí, seja de Mateus, seja de Zaqueu, seja de um fariseu, tem uma comida, vocês vão se reunir em volta de uma mesa, vocês vão partir o pão, tomar o vinho. Esse ambiente de comida ele é especial para eu ensinar algo. Eu quero estar junto aí eu vou derramar minha bênção, aí eu vou agir. Veja, a última coisa que Jesus fez com os discípulos ali foi a ceia. Se reuniu com seus discípulos naquela quinta-feira à noite, era Páscoa, era como eles celebravam a Páscoa já há 1.500 anos. Se reuniram ali e Jesus comeu, tomou um vinho, comeu um pedaço de pão, comeu um pouco de ovelha. A forma com que eles viviam ali, ele comeu com os discípulos, porque ele sabia que essa ceia, essa janta ali, ela era muito importante. Quando ele ressuscita, o encontro que ele tem com alguns discípulos, os 2 discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús e não reconheceram Jesus, até que o quê? Jesus sentou na mesa com eles e partiu o pão. Eles ficaram horas conversando e não se lembravam de Jesus que eles tinham visto há 2, 3 dias atrás. Claro, Jesus tinha ressuscitado, tem várias coisas interessantes aqui, mas eles não perceberam o mestre, até que o mestre senta com eles, pega um pedaço de pão, parte o pão e eles falam, esse cara, esse jeito de comer eu conheço. Quando Jesus vai falar com Pedro, né, o discípulo mais próximo dele, próximo talvez era João, né, mas o discípulo que ia ser essa fagulha, essa dinamite no reino ali. Jesus está esperando Pedro, ele ainda não viu Pedro, ele vai ver Pedro, ele está esperando Pedro como com um café da manhã. Talvez o teu peixinho frito lá, Alberto. Ele prepara um peixinho assado, né, no caso lá, prepara um peixinho, fala, eu vou receber Pedro, eu preciso curar Pedro, porque Pedro me traiu, porque eu quero enviar Pedro e fazer com que Pedro entenda o movimento de começar a igreja, tudo isso. Mas eu vou fazer isso comendo. Eu vou reunir Pedro aqui, sentar em volta da comida, preparar uma comida para Pedro, e aí a gente conversa. Quando a igreja começa, eles comem toda hora. Os versículos são
infinitos quase aqui. Da igreja comendo juntos, os discípulos se reuniam e comiam. Eu gosto muito de um de Paulo, quando ele está lá na cidade de Troade, e eles vão ter a ceia juntos, eles se reúnem, começam a comer e conversar, e o papo vai tão longe que eles passam a noite toda, de sábado para domingo, conversando, até que tem um jovem lá chamado Eutico, que está numa janela, e Paulo devia ser ele até fala, né, que ele não era um pregador assim, super eloquente, né, e aí até a ponto 3, 4 horas da manhã que o Eutico cai da janela e morre, ouvindo Paulo. Isso é das grandes piadas entre pastores, assim, né, ó, nunca acha que tu pregue mal, porque lembra, até Paulo, né, matou um cara com a pregação dele. E aí Paulo vai lá, ressuscita o cara, claro, né? Não é um ambiente de morte aquilo ali, ele ressuscita o cara. Mas eles estão comendo junto, passam a noite inteira comendo e bebendo junto e vivendo aquilo ali. Por fim, a nossa maior esperança, ei, presta atenção aqui. A nossa maior esperança é um dia, todos nós estarmos juntos, numa grande mesa, com muita comida, muita bebida, e um judeu com as mãos furadas lá na ponta. Na última noite que Jesus estava ali antes de morrer, ele faz essa ceia. Ele senta com os discípulos dele, com os 12 ali, com as pessoas que estavam em volta. E nessa janta ele estabelece um memorial, usando o pão e o vinho. Símbolos que apontavam para o corpo, o pão, e para o sangue, o vinho. Eu queria te convidar a abrir Lucas 22. Lucas 22, capítulo 14. Vai projetar ali também. Quem estava aí no domingo que a gente falou sobre... Eu vou de NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Quando a gente estava falando sobre nosso encontro de domingo, eu desafiei os homens, né, as mulheres também, mas falando de homem para homem aqui, traga a sua Bíblia, né? Traga a sua Bíblia. A gente vai mostrar ali, mas é bom você conhecer a tua Bíblia. Lucas 22, do 14 em diante. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão, quebrou o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui Jesus estabelece um dos nossos sinais, das duas ordenanças. Aqui Jesus estabelece a ceia e diz: assim como eu estou partindo esse pão aqui, e imagina, Jesus, os pães eram fininhos, né? Nessa época de Páscoa, era aquele pão sem fermento, então Jesus deve ter quebrado aquele pão. E pensa, Jesus em poucas horas ia ter o seu corpo todo machucado, destruído ali, né? Ele quebra aquele pão e fala: esse pão aqui, ele simboliza o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. E veja, os discípulos ainda não tinham vivido nada do que ia acontecer, mas quando nós pensamos a mente de Jesus, o que ele estava sentindo, o que ele estava imaginando, quando nós, que já passamos, a história já aconteceu, nós nos lembramos só do que Jesus fez por nós, esse pedaço de pão quebrado, e é por isso que a gente dá uns pedacinhos de pães, não é só porque é mais fácil de comer, claro, é bem verdade, né? Mas é porque faz sentido, o pão tem que estar quebrado, o pão tem que estar um pedaço para ti, um pedaço para mim, porque é assim que o corpo de Jesus foi moído ali. Por isso a gente divide o pão. E aí Jesus, eles comem isso, no final da janta ele pega um copo, né,
um cálice, uma taça de vinho ali, e fala, ó, esse aqui é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Esse aqui é o sangue da nova aliança. Quando nós nos reunimos como igreja, e a gente tem falado tanto sobre o que é a igreja, como ela funciona, por que nós somos assim, aquele olhar para o Antigo Testamento, que agora é uma nova aliança, tudo isso acontece nesse momento, quando Jesus derrama o sangue dele, ele fala, esse sangue muda tudo. Essa é a nova aliança que eu estou fazendo com o meu povo, que é vocês, é a igreja agora. Esse sangue que vai ser derramado, que vai purificar vocês. O sacrifício de Jesus, ele foi para resolver o nosso problema com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus, ele se entrega no nosso lugar. E a igreja, ela é fundada por causa dessa entrega do corpo, essa quebra do pão, e esse derramar do vinho ali, do sangue. Jesus, ele estabelece o pão e o vinho como símbolos dessa aliança, o símbolo da igreja, desse novo momento, dessa nova aliança. É o pão e o vinho. O início da igreja já mostra que eles estavam constantemente reunidos, vivendo esse memorial, vivendo essa ordenança. A igreja se reunia várias vezes para partir o pão, dividir o vinho, repartir o cálice de vinho e se lembrar de Jesus. O livro de Atos, que é o livro que mostra o início da igreja, tem vários momentos em que isso acontece. Toda vez que a igreja se reúne, eles vão lá e partem o pão e celebram o que Jesus tinha feito por eles. E talvez, quando a gente vai percebendo esse início da igreja, que todos ali estavam vivendo esse memorial, essa ordenança, uma pergunta que vem é, tá, mas espera aí, quem que participa da ceia? Para quem que é a ceia? Quando a gente tem esse memorial, quem que participa disso? E a resposta é muito clara, a igreja. Claro que sim, a igreja que participa da ceia. Só participa verdadeiramente da ceia, só vive isso, só come e bebe esse pão de maneira real, quem já está inserido no corpo de Jesus e quem já comeu e bebeu, nas palavras de Jesus, o próprio corpo dele. Mas presta bem atenção aqui, ninguém é afastado da mesa. Nós não afastamos ninguém da mesa, muito pelo contrário, nós convidamos e abrimos a mesa. Judas, que traiu Jesus, estava ali na mesa. Judas, que não era só qualquer um, era alguém que ativamente traiu Jesus. Dali a algumas horas, ele iria mostrar onde Jesus estava, lá naquele jardim que ele está orando lá. E levou centenas, pelo menos, talvez milhares, eu diria, de pessoas, soldados, pessoas que estavam dispostas a matar como matariam Jesus. Esse homem estava ali, sentado. Jesus dá um pouquinho de pão na boca de Judas, a Bíblia fala, ó, isso aqui é para você e tal. Especialmente nossos filhos, as crianças aqui na nossa igreja, claro que eles não são afastados dessa mesa, puxa, bem pelo contrário, nós queremos colocar a criança no caminho certo, nós queremos que eles vejam a gente comendo desse pão e bebendo desse suco, né, como nós fazemos aqui, a gente traduz um pouquinho a realidade para ser algo mais democrático, né, o suco ele atinge qualquer idade, qualquer um, e a gente divide esse suco da uva, convidando, claro, filho, isso aqui o papai e a mamãe faz, a gente é uma oportunidade para ensinar o que está acontecendo ali. Claro, ninguém é excluído da mesa. Agora, nós sabemos que, de fato, só participa verdadeiramente, só vive aquilo quem já é um discípulo de Jesus. Talvez para os outros, até para os nossos filhos, é um pãozinho e um suquinho. Mas ninguém é afastado, ninguém é restrito, excluído da mesa, jamais. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos a única abordagem mais sistemática e mais teológica, eu daria para dizer assim, sobre a ceia. Porque ela era tão simples, que era simplesmente a igreja se reunindo, quebrando o pão, dividindo um pouco de vinho um com o outro, e se lembrando e anunciando o que Jesus fez e fará, que viveremos ainda. Era tão simples porque é só comer, gente. Precisa te ensinar a comer? É só sentar e comer, a gente faz isso toda hora. Mas em um momento, a igreja lá de Corinto começou a ter problemas com a ceia, e aí Paulo entra, e é interessante, é um texto que vale a pena a gente ler, como é o único texto que mostra um erro da igreja ao viver a ceia. Eu acho que vale a pena a gente olhar para esse texto também. 1 Coríntios, capítulo 11. 11 só, 11, estou no 17 em diante ali.
Coríntios é uma daquelas igrejas, a igreja de Corinto, né? A carta aos Coríntios é uma daquelas cartas assim tão emotivas de Paulo. E ele está elogiando a igreja, ele ama a igreja, ele está muito conectado com essa igreja. Até que um momento aqui no capítulo 17 ele fala assim, agora peraí gente, entretanto, versículo 17. Nisto que vou lhes dizer, não os elogio. Aqui eu não posso falar bem de vocês. Pois as reuniões de vocês, veja, as celebrações dele fazem mais mal do que bem. Uou, o que está acontecendo aqui? Para Paulo chamar uma igreja, quando vocês se reúnem, é pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Olha o que Paulo está falando. O problema é que vocês têm problema uns com os outros. Quando vocês se reúnem, versículo 20, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus, o corpo de Deus, e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo fala, olha gente, vocês estão com um problema sério na ceia que vocês estão vivendo aí em Corinto. E sabe qual que é o problema? É que entre vocês estão brigando, vocês estão tendo divisão. Tem um que acha que o partido A é melhor que o partido B, tem um que acha que tem que vacinar, outro não. Tem um que acha que a educação é assim, a educação é outra. Aí vocês estão brigando por coisas dessas. Ah, tem gente que tem mais dinheiro e está excluindo quem não tem. É um absurdo isso, gente. É isso que Paulo está falando. Ei, vocês são irmãos, vocês estão se reunindo para partir o corpo de Jesus, comer, e vocês estão com picuinha, com briga entre vocês ou mais. Vocês estão fazendo acepção, vocês estão julgando, vocês estão diminuindo, humilhando até alguém entre vocês. Isso é mal. E aí ele estabelece o que ele recebeu do próprio Jesus. Veja, Paulo não estava lá, né, na ceia inicial. Jesus discipula ele em outro momento sobre isso. Recebi do Senhor o que eu vou entregar para vocês também. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, e aí Paulo segue o ensinamento. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se você está comendo e bebendo indignamente, você está destruindo o corpo de Jesus. Porque esse pão, esse suco que em si não tem nada de santo, é só um pedaço de pão, mas eles representam o próprio corpo de Jesus. É isso que você está desprezando, é o que Paulo fala. Então, versículo 18, examinem-se cada um a si mesmo, e então coma do pão, e então beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Veja bem, versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. É que, claro, Paulo está fazendo uma analogia, vários morreram. O versículo é esse mesmo. Há uma seriedade física no partir do pão de maneira digna. O que Paulo está falando é o seguinte, se vocês comem e bebem, se reúnem de maneira indigna, o que vocês estão fazendo é só desprezar o corpo e o sangue de fato de Jesus, porque vocês se reúnem, mas não amam, mas não se respeitam, mas não conseguem se ajustar, estão até excluindo uns aos outros, pior, alguns estão humilhando outros, tem gente passando fome enquanto um está bêbado. Isso é contra o corpo de Jesus, isso é desprezar, isso é querer matar Jesus de novo, é o que Paulo está falando. Literalmente é isso no grego, vocês estão crucificando Jesus de novo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Portanto, meus irmãos, 33, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação.
A verdade aqui é que nós podemos sim participar da comunhão da igreja, da ceia, desse partir do pão de uma maneira errada, de maneira indigna. E veja bem, presta bem atenção aqui, claro que não tem a ver com, de fato, a nossa dignidade ou indignidade de maneira absoluta, porque todos nós somos indignos aos olhos de Jesus. Quem aqui pode levantar a mão e chegar e partir o pão e falar, eu sou digno de comer o pão, eu sou digno de beber o suco? Nenhum de nós, claro que não. Nós todos chegamos à mesa, como o Felipe pregou no último domingo, quebrados, doentes. É por isso que a gente chega, é por isso que a gente pede ajuda. É por isso que a gente está junto. O pão e o vinho estão aqui no meio e a gente vem perto dele. Eu preciso comer do pão, eu preciso beber do vinho para me curar. Todos nós somos indignos, amém? Estamos juntos nisso? Não é sobre isso. Nós participamos da ceia justamente por reconhecermos a nossa indignidade. Mas existe um posicionamento, um lugar que você se coloca de pecado, pecaminoso, que um discípulo, até uma igreja toda pode cometer, que é não discernir o corpo, não perceber o corpo de Jesus. E aqui vale para os dois, para o corpo de Jesus, de fato, não... Obrigado, Leão. O problema é não discernir o corpo, e aqui vale para os dois. Não discernir o corpo de Jesus morto lá na cruz. É você ignorar, desprezar o que Jesus fez pela sua igreja. E tem o corpo de Jesus que é espiritual, que somos quem? Nós somos o corpo de Jesus, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E quando nós desprezamos, não discernirmos, né, a palavra que está aqui, nós ignoramos, não fazemos caso, não damos valor o suficiente para o corpo de Jesus, para a igreja. Isso é comer indignamente. Como é que eu erro nisso? De várias maneiras, claro, tem várias formas de você errar nisso. Viver como se Jesus não tivesse entregado o seu corpo por nós. É uma maneira de não discernir o corpo de Jesus. Você está falando que esse é o corpo de Jesus que eu estou comendo, esse é o sangue de Jesus que foi derramado por mim, e você vive uma vida que não está nem aí para o corpo e para o sangue de Jesus. Claro, isso é comer indignamente, isso é desprezar o que Jesus fez. Se você é um discípulo de Jesus e vive assim, você está errado. Você está errado. Paulo vai falar um capítulo antes que é impossível que a gente sente na mesa com os irmãos e viva isso e sente também na mesa dos demônios. O que ele está falando é, você não consegue servir a dois deuses. Você precisa, quando for viver a ceia, todo dia, né? Mas na ceia é o momento de você se examinar. Falar assim, eu estou entendendo quem é Jesus para mim? Eu estou comendo e bebendo, não esse pão, mas o corpo de fato de Jesus todos os dias. Eu sou alimentado por Jesus. Agora, especialmente no que diz respeito ao corpo de Jesus, no sentido da igreja. Paulo fala muito claramente isso. O problema é que vocês estão entre vocês se odiando, se excluindo, sendo indiferentes, se julgando. Desprezar o corpo físico de Jesus, entregue lá na cruz, ao não amar o corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. Isso é não discernir o corpo. É desprezar o corpo físico de Jesus, que foi entregue por nós lá na cruz, por não amar o corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. Isso é não discernir o corpo, isso é errado. Isso só a igreja pode fazer. Quem erra nisso aqui é a igreja. Essa palavra não é uma palavra para o mundo. Quando vocês comerem um pedaço de pão sem reconhecer Jesus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a igreja. Ei, igreja, quando vocês se reúnem para comer, olhem nos olhos uns dos outros. Resolvam os problemas entre vocês. Amem uns aos outros. Não excluam uns aos outros. Vocês são um corpo de Jesus. Você tem participado dignamente da mesa do Senhor? Como é que você se aproxima dessa mesa, dessa ceia? Será que você tem reconhecido e cuidado do corpo de Jesus? E a ceia, por fim, ela aponta para a volta de Jesus. Um dia nós todos estaremos fisicamente na presença do Rei dos Reis. Lá em Apocalipse 19, 9, diz assim, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Vai ter um casamento um dia, um casamento muito lindo, de nós, o povo de Deus, com o próprio Jesus, o noivo. E vai ter muita festa, muita comida, muita bebida lá. Jesus fala, eu não vou beber desse vinho agora, até aquele dia. Mas lá, se precisar, ele transforma a água, ele já fez isso. Lá vai ter festa. A nossa expectativa, quando a gente come esse pedacinho de pão, quando a gente bebe esse pouquinho de suco que a gente faz aqui, é olhar para frente também e falar assim, eu sei que um dia eu vou literalmente comer e beber junto do meu rei. A gente já está fazendo isso. Jesus não está aqui fisicamente, né? Claro, ele está aqui em espírito, ele disse, eu vou estar com vocês para sempre, mas ele não está aqui fisicamente. Isso gera até uma ansiedade em nós. Então a igreja vai comendo e bebendo por aí, ao longo da história, ao longo dos lugares, ao longo dos países, ao longo das épocas, a igreja vai comendo e bebendo, na expectativa, um dia isso tudo a gente vai estar junto, comendo e bebendo. Um pouco de pão e um pouco de suco compõem um dos momentos mais profundos e significativos da vida da igreja. O que você pensa quando você participa da ceia? Será que você entende o significado de partir o pão, repartir o suco? Para a nossa igreja aqui, para você que é da nossa igreja, presta atenção, você tem dado valor ao corpo de Cristo? Quando você parte o corpo ali, você tem dado valor ao corpo que está aqui, partido, somos nós. A ceia vai acontecer no próximo domingo. Você é convidado, tá? Todos são convidados, a mesa está aberta. Mas você pode participar do corpo e do sangue de Cristo hoje mesmo. Hoje mesmo você pode comer do corpo e do sangue de Jesus. Faça essa oração, eu quero participar, eu quero me alimentar, eu quero me nutrir do corpo e do sangue de Jesus, do que Ele fez por mim, do que Ele faz. A gente tem essa festa aqui porque pessoas têm reconhecido isso. Faça essa oração, eu quero receber o corpo e o sangue de Jesus. Agora, a outra ordenança que nós temos é o batismo. Outro símbolo que marca a igreja. Lembra, nós somos simples, nós não temos muitos ritos, muitas liturgias, muitos locais sagrados, muitas coisas que tem... Nada disso. Agora a gente tem duas práticas que definem a nossa identidade. Uma é repartir o pão e o suco. A outra é o batismo. O novo nascimento, ele é espiritual, lógico, porque nós nascemos espiritualmente mortos. É isso que a Bíblia fala. Todos nós aqui nascemos inimigos de Deus, mortos em nossos pecados, até que nós somos alcançados pela graça, nos arrependemos, somos salvos pela fé. Agora, toda essa transformação que ela é invisível, ela vai acontecendo no nosso coração só, no nosso espírito, ela é invisível, ela deve ser testemunhada por uma decisão visível, pública, externa. Jesus dá essa ordem lá em Mateus 28, um pouquinho antes de subir para o céu, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui é o invisível. Façam discípulos, é o que a gente tem feito. A gente conta sobre Jesus, o que ele fez na nossa vida, quem ele é, o que está escrito. A gente tem feito discípulos por aí, temos alguns novos discípulos hoje aqui. Mas isso que aconteceu de maneira invisível, essa amizade que é criada, que se transforma num discipulado, que transforma em alguém entregando a sua vida para Jesus, isso mostra isso. Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o símbolo que Jesus ordenou para que os novos discípulos representem essa mudança interior e sejam recebidos pelo resto do corpo, pelo resto da igreja. Veja, é como um casamento. Para os casados aqui, ainda que a gente fale, no meu casamento, né, a gente quer dizer na festa, mas eu quero que você pense no casamento como o relacionamento que você tem com a sua esposa, ou o relacionamento que você tem com o seu marido. O que é o casamento? É difícil dizer. É difícil botar em o que é o casamento. É essa vida que vocês têm juntos, não é verdade? Não é definido pelo lugar, pelo momento, é tanta coisa que é uma vida. Vocês vivem juntos, a vida de vocês é o casamento, não é verdade? Isso é o casamento. Agora, a festa é o casamento de vocês? Não dá para dizer que
Tem muita gente que casa sem ter a festa. A festa em si não é o meu casamento. O meu casamento ele é a vida, é os nossos filhos, é o andar do dia a dia aqui, é o discipulado mútuo, é as alegrias, é as tristezas, é o prazer, tudo isso é o casamento. Agora, a gente escolhe um dia para celebrar e mostrar isso de maneira pública. Ei, nós estamos nos casando, nós somos casados, e a gente faz essa festa. Mas veja, o casamento, festa, não é o casamento do dia a dia. Uma coisa é bem menor que a outra, mas a gente gosta de fazer essa festa para mostrar para todo mundo. Jesus foi batizado. Jesus queria se identificar conosco. E se o batismo é a identificação da igreja, nós somos batizados e entramos nesse corpo, nessa família, e agora todos nós fazemos parte do corpo, a gente celebra, faz tudo isso. Jesus falou assim, eu também quero, eu também vou participar disso, é um corpo. Eu também estou aqui identificado com vocês no batismo. E Jesus mesmo foi batizado. Lá em Colossenses 2, diz assim, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Veja bem, o símbolo do batismo... Vai cair, será? Acho que vai, né? O símbolo do batismo, ele representa essa nossa conversão de vida, né? Essa mudança que a gente tem. Nós deixamos, a gente vai ver isso acontecer visivelmente. Algo que já está acontecendo nos corações. A gente deixa a nossa vida antiga, os nossos velhos hábitos, né? As nossas velhas paixões, a nossa morte ali. Nós sepultamos isso. E aquilo fica ali, saímos da água ressurretos para uma nova vida. Como Jesus foi sepultado e como Jesus foi ressuscitado. Por isso que nós batizamos, inclusive, com muita água. Ou como diria assim, com imersão. A gente quer que toda pessoa, o símbolo fica mais bonito. Quando a gente afunda a pessoa inteira dentro da água e tira ela, como Jesus foi morto, como tudo que a gente tem fica ali na água e a gente traz essa pessoa agora, ressuscitada, nova vida. É um sinal mais nítido do que de fato aconteceu. Por isso que a gente bota muita água, porque a gente consegue ver melhor. Lembra, o batismo é um sinal. Se a gente puder fazer com que esse sinal seja melhor feito, ótimo. Lá em Gálatas, Paulo diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Todos vocês, ele está falando para uma igreja, tá? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. É por causa da fé que vocês são filhos de Deus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Quase como essa água, a gente sai todo molhado dali, né? A gente não, porque o nosso é pequenininho aqui, eu não vou entrar dessa vez, né? Mas quando eu me batizei, né? E quando já batizei outras pessoas, a gente sai encharcado, revestido. E é o que o versículo fala, nós fomos revestidos de Cristo. Agora, presta atenção, o batismo só faz sentido para quem já é revestido de Cristo. Isso aqui é um sinal. Quando a gente entra e sai da água, isso aqui é para mostrar o que já aconteceu lá no meu coração. Eu já sou revestido de Cristo, eu já tenho fé. Por isso é um sinal. Nós só batizamos, já que é só um sinal, nós só batizamos quem de fato já tem a realidade no coração, já é entregue a Jesus, já viveu essa experiência de ser um discípulo de Jesus. É por isso que nós também não batizamos crianças. Não faz sentido a gente batizar alguém que ainda não viveu aquela experiência de fé. Nós queremos sim que ela faça parte do povo de Deus. Oramos pela Isis hoje aqui. Cada pai e mãe tem muito sério, muito profundamente isso no coração, o desejo de que Deus as salve, as alcance. E a gente trabalha para isso. Elas estavam agora lá no infantil sendo discipuladas. Elas são discipuladas todo dia nas nossas casas, porque nós cremos isso, fazemos de tudo para isso. Mas é uma decisão pessoal. Alguém dos que vai ser batizado aqui foi obrigado a estar aqui? Levanta a mão. Tem que batizar. É uma decisão pessoal, gente. A gente toma essa decisão. E da mesma forma para as crianças. É uma decisão, eu não posso obrigar meu filho, não posso dizer nada. Nós esperamos que um dia ela tome essa decisão de falar, papai, mamãe, igreja, eu
entreguei minha vida para Jesus. Eu sou revestida de Cristo. Talvez não exatamente com essa terminologia, né? Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero ir lá e mostrar para toda a minha igreja que a minha vida é nova, é diferente. Lembra do casamento? A festa que celebra algo que já é real. Eles se casaram. O casamento é muito mais que a festa. O casamento só celebra aquilo. Pensa se a gente celebrasse um casamento de 2 namorados. Não faz sentido. Não, eles vão se casar. Sim, mas já vamos celebrar a festa aqui. Ou de uma pessoa solteira. Não, eu quero que ela se case. Claro que eu quero que ela se case. Mas já vamos aproveitar e celebrar isso aqui, porque ela vai se casar. Não faz sentido nenhum. Se o casamento, a festa, é um sinal para algo real, que é essas pessoas estão se casando, e a gente celebra isso. O batismo é a mesma coisa. A gente não celebra algo que não aconteceu na vida da pessoa. Por isso a gente celebra quem já entregou a vida para Jesus, e quem fala, eu sou uma nova criatura, eu amo Jesus, a minha vida ficou para trás. Agora, eu posso mostrar isso de maneira física, pública, explícita? Pode. A gente tem uma festa para isso. A gente vai encher um tanque d'água e vai mostrar para todo mundo que a tua vida ficou lá e voltou uma nova criatura. No início da igreja também eu tenho inúmeros relatos, inúmeras histórias de muitos batismos. Logo no começo, Pedro está pregando ali, e eu vou ler essa parte. Pedro diz, Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Somos nós os distantes. Pedro continuou a dar o seu testemunho, aquilo que Deus fez na vida dele, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo, saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram naquela mensagem, creram naquilo, e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram aos seguidores de Jesus. E o livro de Atos vai contando dezenas de batismos acontecendo, milhares de batismos acontecendo. Todos os relatos de batismos sempre acontecem assim que a pessoa se converte, assim que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, assim que a pessoa entende quem é Jesus e crê em Jesus, ama Jesus. Não se trata, presta bem atenção aqui, não se trata de estar pronto ou maduro na fé, como a gente possa pensar. O batismo, eu conheço Jesus, aí eu vou caminhando até o ponto que eu estou pronto para... Não tem nada a ver com isso. Na Bíblia nunca fala isso, é você quer Jesus, você reconhece quem é Jesus, você crê em Jesus, você está disposto a abrir mão da sua vida antiga e viver com Jesus? Sim, sempre as pessoas eram imediatamente batizadas. Tem água aí? Eles perguntam isso, tem versículo dizendo, tem água por aí? Porque daí a gente já batiza. Está vendo algum rio aí? A gente já batiza a pessoa agora mesmo. Nós temos dito aqui na igreja que batismo não é a formatura do cristianismo, da vida cristã, é a matrícula. Você não espera que alguém que se matricule saiba de tudo, talvez saiba de nada. Ele só está falando, eu quero isso. O batismo é a matrícula. Cada batismo é uma festa, pois nós celebramos uma nova vida em Cristo, a alegria de ver o Espírito Santo salvando e trazendo alguém para dentro da família de Deus. Lembra das crianças que eu falei, é uma decisão pessoal? Lembra disso? Por isso que nós não batizamos, é uma decisão pessoal, a gente está esperando. Presta bem atenção em mim, adultos, olhem para mim aqui, ó. É uma decisão pessoal para você também. Também cabe a você essa decisão. Quero falar isso para você hoje, que ainda não entregou a sua vida para Jesus e ainda não foi batizado. É uma decisão pessoal que você pode tomar hoje. Hoje é dia de salvação para você que ainda não faz parte dessa família, ainda não comeu o corpo de Cristo, bebeu o sangue de Cristo, de maneira que você vive dentro de Jesus e da igreja. Entregou, abriu mão. Esse símbolo aqui é algo que você quer entregar de fato, a sua vida, deixá-la lá, sepultá-la, matar o meu velho eu. Lá em Tito diz assim, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Veja, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós.
mas por sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É importante notar que essas duas práticas que nós vivemos, a ceia e o batismo, não são os meios pelos quais Deus opera a salvação. Não é que alguém é salvo quando come o pão, ou bebe o sangue, o vinho, ou entra aqui na água. Não é ali que acontece um milagre, ou quando você parte o pão e divide tudo isso. Não é ali que você está comendo o corpo de Cristo de fato. Isso é um sinal, são memoriais que apontam para aquilo que Deus já fez. Como o versículo lá de Tito fala, pela sua misericórdia, não por nada que nós tenhamos feito, Ele nos salvou. Não é o batismo que limpa os pecados. Essa água ela não é benta, ela não é santa de nada. Talvez só está meio fria. Nem é a ceia que nos une misticamente ao corpo de Cristo. Quando nós comemos aquele pão, nós nos unimos misticamente. Não é isso que acontece. O batismo é em nome de Deus, não em nome da água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A água em si, o pão em si, não é sobre isso. Ambos simbolizam, testemunham, celebram algo que de fato já aconteceu, a graça que Deus derramou. Mas ao mesmo tempo, esses sinais são, essas práticas, essas ordenanças são sinais públicos, deixados por Jesus como ordenança, para que a igreja fosse marcada. A identidade da igreja é viver essas ordenanças, viver esses sinais públicos. Começando, você começa na igreja pela água, pelo batismo, é a entrada, vivendo algo agora novo, matando, sepultando o seu eu e ressuscitando com Cristo, e você permanece, toda vez que a gente se reunir e ceiar junto, até o fim da vida, você permanece na igreja pela comunhão na ceia. Ambos os símbolos, eles apontam para salvação e condenação. Eu queria terminar com isso. Porque tanto o comer e o beber do sangue, e do pão e do corpo, e você ser batizado, esses símbolos, eles apontam para a salvação e para a condenação também. Jesus, lá em João 6, disse assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho, não comerem o corpo e não beberem do sangue, vocês não terão vida. Não há vida fora de Jesus. Não há vida se você não participa disso e decide comer dele. É uma decisão pessoal, lembra disso? Mas o convite é feito a todos. Todos vocês que estão aqui nessa manhã, o convite é feito a todos vocês. Nós somos pecadores, inimigos de Deus. Nascemos maus, pecadores. Todos nós aqui estávamos mortos em nossos pecados sem Ele. A nossa vida ela é sem sentido, sem propósito. E nós somos, de fato, inimigos de Deus. Esse é o olhar. Nós somos inimigos, vazios, uma vida vazia e caminhando para a condenação. Todos nós nascemos condenados e caminhando em direção ao inferno. Esse é o estado do ser humano. E aí Jesus vai lá e oferece o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Por isso, de novo, o pão e o sangue. Ele vai lá e oferece literalmente o corpo dele, o sangue dele. E fala, quem receber essa obra que eu estou fazendo, quem crê em mim, quem entender que eu estou aqui, me sacrificando no lugar de vocês, e comer disso, de maneira que espiritual, claro, vê isso e crê isso, vai ter vida eterna. É o que Jesus está falando. Essa é a pregação do Evangelho. Na cruz ele recebe todo o castigo que era destinado a nós. Quem crer nisso e receber essa obra de Jesus tem vida eterna. Come e bebe do sangue de Jesus. É revestido de Cristo. Deixa a sua vida lá para trás. Agora, quem negar o corpo de Cristo, quem rejeitar isso e continuar confiando nas próprias forças, nas próprias sabedorias, no próprio achismo, rejeitar tudo isso e não preciso, é aquele homem que não está doente, que reconhece que não está doente, como o Felipe falou na semana passada. E para esse não tem médico que resolva. Hoje é dia de salvação aqui nesse lugar também. É dia de salvação. Nós estamos celebrando o que Deus já fez aqui na água, mas é dia de Deus fazer salvação aqui no meio do nossa igreja.
ainda que existam várias visões diferentes sobre ceia, sobre batismo, e ao longo da história as coisas foram acontecendo, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, mas toda a igreja concorda na beleza e no valor dessas duas ordenanças, da ceia e do batismo. Por isso que a gente se reúne, nós aqui uma vez por mês a gente faz isso, quebra o pão, reparte o suquinho, enquanto nós somos alimentados espiritualmente, de fato, pelo sangue e pelo corpo de Jesus derramado pela sua igreja. E sempre que um discípulo de Jesus entrega a sua vida, uma pessoa se transforma em um discípulo de Jesus, entrega a sua vida, a gente faz questão de encher esse tanque aqui e imergir esse novo irmão nosso na fé, para que todos vejam, ele está deixando a vida dele para trás e está nascendo uma nova pessoa, ele está recebendo a obra de Jesus lá na cruz. E aí nós fazemos uma festa ao redor disso. Por isso que tem os balões aí, por isso que está toda a tua família aqui. Nós vamos viver agora alguns batismos. 9 pessoas, se minha matemática está boa, vão celebrar aqui o batismo. E essas pessoas, elas já entregaram as suas vidas para Jesus. Elas reconhecem que estavam afastadas de Deus. Elas se arrependem dos seus pecados. E elas creem em Jesus e no seu sacrifício. Elas olham para a cruz e falam, eu preciso disso. Eu creio nisso. Eu quero ser limpo pelo sangue de Jesus. Recebem essa substituição que Jesus fez na cruz. Ei, se era eu que ia ser condenado e ele vai morrer no meu lugar, eu quero isso. Claro que eu quero isso, eu aceito isso. E por fim, essas pessoas, esses 9 aqui, junto com o resto da igreja, mas esses 9 que vão viver a celebração do batismo, eles aguardam a volta de Jesus e já querem viver hoje de acordo com a sua palavra. Amém? Aos que serão batizados, é isso? Estou falando certo? É isso que vocês creem? Então, antes de nós celebrarmos essa festa aqui com essas pessoas, eu quero te dar uma oportunidade. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não viveu isso tudo que eu estou te falando, e está sentindo aí no teu coração queimar, o Espírito Santo te mexer e falar, ei, por que será que você veio aqui? Não foi coincidência que você está aqui, não. Você só não veio celebrar aqui uma apresentação, ou a tua família, ou alguém, você não está aqui só celebrando o outro, eu vim aqui para te salvar. É o que o Espírito está dizendo. Você vai sair daqui hoje transformado. E eu quero te dar a oportunidade. Se Deus falar no teu coração, você falar, eu já quero entrar também, amém? Tranquilo, vem aí, a gente vê uma roupa, alguma coisa, você já batiza. Se Deus transformar o teu coração, se você for chamado por Jesus, e Ele estiver te incomodando da maneira boa, e falando assim, sai desse lugar de morte, cara. Transforma a sua... Olha a alegria que é viver comigo. Para com essa vida antiga. Vem, deixa isso para lá. Hoje é dia de salvação. O tanque já está cheio. A água já está aí. Está tudo certo. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Todo mundo. Nós somos simples. Mas o que Deus tem feito no meio dessas famílias aqui, no meio dessas pessoas, é muito profundo. Transformações reais têm acontecido aqui nas nossas famílias, nas nossas vidas, nos nossos amigos. Todo mundo que está aqui pode lembrar e sabe, talvez é com a sua vida, talvez é recente. Deus está te tirando de um lugar e te colocando em outro, te transformando, te dando vida. Eu queria te incentivar a agradecer a Deus, a ter esse tempo de celebrar o que Ele tem feito, participar aí do corpo e do sangue, agradecer quem é Jesus na tua vida. Agora, eu queria fazer um desafio para quem ainda não viveu isso. Alguém que está sentado aqui e talvez sentindo, tudo isso é novo para mim. Tudo isso é diferente. Eu vejo meu amigo, meu primo, meu parente, isso é tão lindo, isso é tão legal, mas eu sei que eu não vivo isso ainda. Hoje é um dia especial, você não está aqui por acaso. Deus te chamou aqui, Deus fez com que você chegasse aqui porque Ele quer te salvar. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer que a tua vida seja uma vida diferente, uma vida de alegria. Queria te convidar a pensar e
refletir o quanto que você tem rejeitado as ofertas que Jesus tem feito para você, rejeitado o corpo dele. Talvez você já escutou isso tudo tantas vezes, talvez o Espírito já falou tantas vezes com você. Talvez você tenha rejeitado e passado, não, obrigado. Não, obrigado, não quero, obrigado. Meu amigo, minha amiga, eu queria te dar mais uma oportunidade. E como a gente disse, a mesa aqui está sempre aberta. Eu queria oferecer mais uma vez o pão e o vinho para ti. Ei, pega aqui, come, participa, entrega a tua vida para Jesus. Se você quer fazer isso, se Deus tem movido o teu coração, eu queria te convidar a fazer essa oração comigo agora. Aí no teu lugar, que você possa de fato entregar a sua vida para Ele e fazer essa oração comigo aqui. Diga assim: Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero uma vida feliz, leve, alegre, eterna, parecida com a dessas outras pessoas aqui. Mas hoje, eu tenho vivido uma vida triste, de pecado, afastada do Senhor. Me perdoa por isso, Jesus. Me perdoa por isso. Perdoa os meus pecados. Me dá essa vida nova. Me dá do pão e do suco. Me dá do teu corpo, do teu sangue. Eu quero ser purificado pelo teu sangue. Salva a minha vida. Salva a minha família. Deus, eu oro junto com essas pessoas que fizeram essa oração aqui, e junto com o resto da igreja que está aqui nesse dia de tamanha festa, tamanha celebração. Podemos ver desde a Isis, pequenininha, sendo apresentada ao Senhor, até o resto da igreja sendo desafiada a comer e beber do teu sangue, do teu corpo, a mostrar, através do batismo, uma nova vida que se inicia, tão linda, repleta de alegria. E talvez pessoas, Deus, que nessa manhã entregaram, de uma vez por todas, de uma maneira definitiva, disseram: chega daquela vida antiga, eu quero isso, eu quero essa alegria, eu quero Jesus, eu quero salvação. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a sermos um aqui agora, e celebrarmos esses batismos como uma grande família na fé, Deus. Em nome de Jesus. Amém.